Fala aí, rapaziada, beleza? Cenário um pouco diferente hoje, tô aqui em casa, no meu quarto, gravando. Putz, cara, que time ruim, cara. Desculpa a voz, tô falando um pouquinho mais baixo porque já é noite, né? 10h30, tem gente dormindo, não posso falar alto. Porque a vontade é gritar, xingar. Só que aí você percebe que não vale a pena, aí você fica triste. Os caras te destrói seu dia, destrói sua noite, não tô nem aí pra nada. Certo? O Corinthians perde o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil para o Juventude no Alfredo Jaconi 2-1. É o terceiro jogo contra o Juventude no ano, o Corinthians não ganhou. Isso mostra muito o poder desse time. Perdeu de 2-0 no Brasileiro no primeiro turno lá, empatou em casa 1-1 e perde de novo agora 2-1. Um jogo ridículo, patético e todos os adjetivos negativos que você quiser. Um jogo horroroso. De um time horroroso. De um time que me mostra que me dá sérias preocupações. Como que esse time vai ganhar de alguém no Brasileiro, cara? Isso que me preocupa. Tudo bem, sair na Copa do Brasil, a gente não vai ganhar mesmo com esse time, mesmo se passar do Juventude, que é totalmente possível. Na semifinal a gente pega o Flamengo. Tipo assim, né? Fora da realidade a gente ganhar. Mas mesmo assim, o importante é o brasileiro, que a gente tá em 18º. De quem esse time ganha? Esse time ganha do Flamengo domingo? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu duvido muito. Porque o time é muito ruim, cara. Tem jogadores, eu vou falar deles daqui a pouco, as notas estão aqui na minha frente, que nunca mais podiam pisar no Parque São Jorge. Tipo assim, o que o atacante Pedro Henrique fez no jogo de hoje, ele tinha que ter o contrato rescindido no intervalo. Porque o que ele fez, a partida que esse suposto jogador de futebol fez é patética. Uma das piores que eu já vi. Mas o senhor presidente, que muita gente baba o ovo, falou que não ia contratar mais jogador com mais de 30 anos para compor elenco. E o senhor Pedro Henrique tem 33 anos. E é um lixo de jogador de futebol. Eu posso falar isso. Não importa se ele é gente boa, não importa se ele é resenha, eu não tô nem aí. Ele é um lixo de jogador de futebol. E ele mostrou isso no primeiro tempo, onde ele começou o jogo já completamente destemperado, dando um carrinho absurdo, tomando cartão com 2 minutos. Um jogador que errou tudo na única jogada armada, mais ou menos, pelo Corinthians no primeiro tempo, com 2 jogadores livres do outro lado. Este horrível de bola não levantou a porra da cabeça, coisa que uma criança faz, e não virou o jogo. Tentou driblar o zagueiro. E o pior é que este suposto jogador pensa que ele é o Neymar, pensa que ele é o Messi, porque a cada jogadinha ele quer passar o pezinho por cima da bola, ele quer pedalar, ele acha que ele é bom. Eu acho que o Pedro Henrique nunca driblou ninguém desde que ele chegou no Corinthians. E ele acha que ele é o Messi, ele acha que ele é o Mbappé, que ele corre. Ele é um lixo de jogador de futebol. Ele é horroroso. E foi substituído no intervalo. E eu espero que para nunca mais voltar, porque ele é péssimo. Nem para ser reserva ele serve. Eu não queria falar individualmente ainda, mas esse cara, mano, ele me fez perder toda, tipo assim, toda a paciência que eu já não tinha. Pelo amor de Deus, que cara péssimo. Péssimo. O Ramon entrou hoje com um time misto, focando o jogo contra o Flamengo. O Garro no banco, o André Ramalho no banco, sistema com 2 zagueiros que eu não gosto. Acho que o Corinthians joga muito melhor com 3 zagueiros. Ele entrou com o Gustavo Henrique, Félix Torres. Félix Torres do céu, cara. Esse cara custou mais de 30 milhões de reais. Vou falar dele daqui a pouco. E eu queria ressaltar a moral que o senhor Fagner tá no time. Depois vocês viram, né? Ele entrou no final do jogo e vocês viram porque que ele é reserva do time reserva. Porque o Mateuzinho é titular no time titular e no time reserva o Mateuzinho é titular. Isso o Fagner deve estar voando, né? Nos treinos, você imagina. Aí você fala, nossa, o Fagner deve estar ruim. Aí ele entra. Desculpa, gente, falar isso aqui. O jogador Fagner está com teta. Teta. Ele está gordo. Ele está fora de forma, ele está obeso. Ele parece que saiu de um churrasco.
Faltou só o copinho de cerveja na mão pra jogar. Ele é péssimo. Ele ganhou 2 anos de contrato desse presidente medíocre. Medíocre não, desse presidente patético. Ele ganhou 2 anos de contrato. E tem gente que ama o Fagner. Hugo na esquerda, que é um jogador ridículo, que nunca mais deve vestir a camisa do Corinthians, herança do senhor Duílio Monteiro Alves, o péssimo, o pior presidente que esse clube já viu, que deixou essa herança maldita desse Hugo, assinando pré-contrato, sendo que ele nem ia ficar, nem era gestão dele, o filho da puta do Duílio assinou um pré-contrato com esse jogador, com esse suposto lateral Hugo, que não era bom nem no Goiás, imagina no Corinthians. Ele veio com Raniel e José Martins, Coronado, Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto. O ataque faz me rir, né? Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto. A gente entende porque que a gente tá nessa situação. O primeiro tempo, uma das piores partidas da história. É a mesma coisa. O jogo contra o Fortaleza. O que eu falei no primeiro tempo? Um dos piores primeiros tempos da história do esporte. Mas tudo bem, o Corinthians estava jogando com o Fortaleza, que é um bom time. O Corinthians teve uma chance clara de gol, controlou o jogo, beleza. Contra o Juventude foi horrível, mano. Porque esse juiz também, que é um lixo, eu nem anotei o nome dele, esse juiz péssimo, caseiro, não deixa o jogo correr. Dá falta, inverte falta toda hora. O que esse cara marcou de falta errada hoje é inacreditável. Deu cartão pro banco inteiro do Corinthians. Esse péssimo desse juiz. Que eu nem anotei o nome, eu quero que ele se foda. Enfim, o primeiro tempo horrível. O Corinthians só criou essa chance mesmo que o Pedro Henrique desperdiçou. E o Hugo ainda salvou o Corinthians, o Hugo Souza salvou o Corinthians com 2 defesas de bola parada. Porque a defesa do Corinthians ainda é ruim. Um time que toma gol todo jogo e não faz gol em quase nenhum, vocês sabem onde tem que estar, né? Vocês sabem onde vai parar um time desse. Enfim, o primeiro tempo patético. E no segundo tempo, o Ramon volta com 3 mudanças. Ele volta com o sistema de 3 zagueiros, que é para mim o sistema que o Corinthians joga melhor. Ele põe o André Ramalho. Tira esse patético desse Pedro Henrique, graças a Deus. Tira esse patético desse Hugo, graças a Deus. E tira o ruim do Romero, que não joga mais nada. Faz tempo. Pra pôr o Hector Hernandes estreando. Voltando ao sistema de 3 zagueiros, Yuri Alberto e Hector Hernandes na frente. Ele põe o Bidu na ala, o Mateuzinho na outra, André Ramalho volta para fazer a zaga. E o Corinthians melhora ali até no começo do segundo tempo, cria alguma coisa, mas muito pouco. Porque o time é ruim, o time é péssimo. Cara, que ódio, mano. Aí o Corinthians toma um gol ridículo, mano. E eu não vou passar pano. O Hugo fez a pior partida dele na história do né, desde que ele chegou no Corinthians, Hugo Souza. Falhou nos 2 gols feio. Errou muita reposição. Péssimo, Hugo. O Hugo foi péssimo hoje. Ele tem crédito, muito. Ele vem salvando a gente. Era pro Corinthians ter tomado o gol no primeiro tempo, era pra ser 3, 4. E ele salvou. Mas os 2 gols foi culpa dele. Não só dele, mas parte muito. O primeiro gol foi um frangaço, gente. Desculpa. O que ele faz no primeiro gol não tem explicação. Ele sai do gol e fica vendido. Ele acreditou que o André Ramalho fosse perder, tirar a bola. Ficou parado. Se ele fica parado no gol, a bola vai na mão dele. Ele saiu do gol e tomou. No segundo gol, a bola passa embaixo. Não dá pra tomar o gol. Porque a gente sabe que ele tem potencial pra pegar aquelas bolas. E não pegou. Então o Hugo foi péssimo pra mim. Tipo assim, o pior jogo dele disparado. E mesmo assim salvou a gente. Pra você ver o tanto que essa defesa é péssima. O Corinthians toma esse gol ridículo, numa falha do Hugo, falha do André Ramalho também, que pra mim foi um dos piores em campo. Também tem crédito, o André Ramalho é nosso melhor zagueiro, talvez. Mas, pelo amor de Deus, mano, falhou nos 2 gols pra mim. Também, igualzinho o Hugo. Primeiro por deixar os 2 caras em condição legal, né? No segundo gol ele deixa o cara em condição legal, no primeiro gol ele deixa o cara em condição legal e ainda falha. Então o erro no primeiro gol é mais grave ainda. O Corinthians toma 1-0 e sente o gol. Claramente sente. O Ramon tenta aí colocar o Rodrigo Garro, põe o Fagner também, que é inexplicável o Fagner entrar num jogo desse. Patético, Fagner patético. Não entendi o Ramon não pôr o Thales Magno e pôr o Fagner, mas tudo bem. E o Corinthians toma o segundo gol numa bola parada, que como a defesa do Corinthians marca mal bola parada, meu Deus do céu. Desvio para trás, o zagueiro dos caras bate forte, tudo bem, mas o Hugo não pode tomar esse gol pelo goleiro que ele é. Bola passou embaixo, gol do Juventude 2-0. E aí eu falei, o Corinthians tá eliminado justamente, esse time é uma merda.
Só que o Corinthians acha um gol. O Corinthians não mereceu, mas o Corinthians achou o gol num cruzamento do Garro, que ele não entrou bem. O Garro não fez um dos seus melhores jogos, mas mesmo assim ele dá assistência. Ele deu um cruzamento na cabeça do Gustavo Henrique, que fez o gol. E é nosso melhor zagueiro. Junto com o André Ramalho ali, os dois têm que ser titular do Corinthians. Pra mim é André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká. O trio de zaga. Félix Torres não dá. Então esse é o trio de zaga. Mas o Kaká consegue tomar cartão amarelo no banco, também é duro. Enfim, o Gustavo Henrique acha esse gol de cabeça no cruzamento do Garro. E o Corinthians diminui e leva a desvantagem de um gol apenas. Tem que fazer um gol lá em Itaquera para levar para os pênaltis. 2 gols classifica. Enfim, é totalmente acessível. Juventude é um time patético de ruim. O Juventude é um timeco, é horrível. Tem um Nenê com 40 anos, é péssimo. A zaga do Juventude é péssima. O goleiro do Juventude é ruim. Só o Corinthians é pior, não consegue ganhar desse time. Vai ter a pausa pra data FIFA e tomara que treine até não aguentar mais. Porque o Corinthians tem que passar do Juventude, pelo menos. Porque perder pro Flamengo é normal. Perder pro Juventude é aberração. Porra, o Corinthians não pode perder pro Juventude. O Juventude perto do Corinthians é uma formiga. Não é nada. O Corinthians tem que passar do Juventude. Enfim, um time horrível. Tudo bem que o Ramon poupou, eu entendo. O foco é no brasileiro, eu concordo. Mas, porra, esse time, do jeito que jogou, não dá esperança que vai ganhar de ninguém. Agora pega o Flamengo, uma puta pedreira. Com que esperança a torcida vai? E a torcida paga ainda R$ 250 para um estádio velho desse que acaba a luz no primeiro tempo para cantar mais alto que a torcida inteira dos caras. Essa torcida sim merece aplauso, merece título. Vocês não, mas a torcida merece. E acendeu o sinalizador justamente. R$ 250 nesse muquifo desse Alfredo Jaconi. Eu quero ver quando eles vier pra cá. Tem que ser o mesmo preço. Vai vir umas meia dúzia de torcedor de Juventude, cobra o mesmo preço deles. Enfim, vamos para as notas aqui de cada um. Anotei. Duro demais, viu? Duro demais. Mais uma derrota. Esse time não consegue. Contra o Fortaleza perdeu e jogou bem. Hoje fez um péssimo jogo e mereceu. Mereceu perder. Vamos lá, Hugo Souza. Eu dei nota 4 para ele. Enfim, pior jogo do Hugo, já comentei. Salvou a gente 2 vezes no primeiro tempo, com 2 defesas importantes, mas no segundo tempo pavoroso. Fora que o jogo com os pés do Hugo também é ruim. Chutou várias bolas para fora. Isso me incomoda, já me incomodava no Cássio. E se eu reclamava do Cássio, eu posso reclamar do Hugo, não posso? Então pronto, não tem que passar pano para ninguém. O Corinthians perdeu pro Juventude. Então ninguém vai se aliviar, não. Apesar de ter salvado a gente no primeiro tempo, falhou nos 2 gols, na minha opinião. Principalmente no primeiro, onde ele ficou parado, estatelado. E no segundo a bola passou embaixo dele. Um goleiro do calibre dele tem que pegar. Mas ele é a nossa maior esperança pro jogo da volta. Porque a gente é a cara desse jogo pros pênaltis e a gente sabe que vai depender dele de novo, como dependia do Cássio ano passado e assim por diante. Porque se depender do time para virar no tempo normal é muito difícil. O Mateuzinho nota 3, não jogou nada o Mateuzinho. Melhorou no segundo tempo quando o time foi para 3 zagueiros, porque ele joga melhor de ala, porque marcando ele é péssimo. Mas nota 3 pro Mateuzinho, não fez nada, mas ainda é titular absoluto desse time. Pra você ver. Gustavo Henrique, melhor do jogo pra mim, 6. Não falhou em nenhum gol foi culpa dele. E ainda fez o gol que deixou o Corinthians vivo. Então nota 6 pro Gustavo Henrique, titular absoluto desse time. Talvez nosso melhor zagueiro. Junto com o André Ramalho. Félix Torres, eu dei 2. Eu não sei nem porque eu dei 2. Olhando agora já me arrependi. Félix Torres me irrita num tanto, mano. Porque ele é muito displicente. Parece que ele não tá nem aí pra nada. Parece que ele quer ir embora. É um jogador sem sangue. Que no final do jogo ainda me irritou. Quis dar uma de armador lançando bola, não acertou um. Péssimo. O Corinthians pagou 30 milhões nesse jogador. Horrível. Nota 2, ainda achei muito. Hugo, nota 1. Por que eu dei nota 1? O Hugo merece nota 0 porque ele é um jogador nota 0. Ele é péssimo. Dei nota 1 porque ele foi pro ataque uma vez e sofreu uma falta. Então por essa falta que ele sofreu, eu dei nota 1 pra ele. Exatamente por isso, tá bom? Mas o Hugo nunca mais deve jogar no Corinthians. Obrigado, Duílio. Mais uma herança maldita sua. Nota 1 pro Hugo e vai embora. Raniel 1 também, péssimo. Raniel não acerta um passe de 2 metros. Se depender do Raniel pra criar, você chora, mano. Você chora. Ele é reserva desse time e não tá jogando mais nada faz muito tempo. O futebolzinho dele foi embora junto com o Antônio Oliveira. Horrível, Raniel. Não acerta um passe de 2 metros. Não desarma mais como antes. Péssimo.
nota 1. José Martínez, é até duro, né, pro cara estrear nessa bomba desse time. Achei ele meio desentrosado ainda, obviamente. Tenta os passes pra frente, isso já me faz gostar um pouco mais dele. E é muito bom no desarme, deu pra ver. Mas achei meio inseguro, perdeu bolas fáceis, errou passes fáceis também. Então nota 3. Nota 3 ainda, primeiro jogo, eu sei, não vou analisar ele por esse jogo, que foi horrível do time inteiro. Mas nota 3 por enquanto, mas acho que vai ser titular desse time. Coronado, nota 1. Nota 1 pro Coronado. Tudo que ele jogou bem contra o Fortaleza, jogou péssimo hoje. Ele sem o Garro do lado não consegue jogar. Deu um passe ou outro pro Alberto no segundo tempo, mas no primeiro tempo, que é pra ele ser o cara protagonista, criar jogada, armar, chutar de fora da área, ele não fez nada. Então nota 1, o cara ganha 2 milhões pra ver esse futebol aí. Augusto Melo. E tem gente que passa pano. Pedro Henrique 0, não vou mais falar desse jogador patético, horrível, horroroso, péssimo, tomara que vá pro inferno. Ele é lixo, ele é um lixo de jogador. 0. Romero 0, não relou na bola no primeiro tempo. Eu juro por Deus, o Romero não relou na bola no primeiro tempo. Foi substituído no intervalo 0, péssimo. Yuri Alberto, nota 2. Dei nota 2 porque ele ainda assim é o cara que mais recebe bola, é o cara que mais se movimenta, por isso que eu dei nota 2, porque ele cria chance para poder chutar. Chuta mal, é destrambelhado, é grosso. Tava passando dos limites hoje até nas entradas, entrando muito forte nos jogadores do Juventude, então eu coloquei 2 aqui pro Yuri Alberto. Não dá, né, mano? Não dá. André Ramalho, que entrou no segundo tempo, 0, péssimo. Falhou nos 2 gols, no segundo dando condição e no primeiro por não conseguir acertar o bote e dar condição também. 0 pro André Ramalho, errou muito passe na frente. Horrível. Pior jogo dele. Hector Hernandes, dei nota 4. Acertou tudo que tentou, deu passe, fez pivô, escorou, não teve uma chance de chutar no gol. Ele deu um chute que ele tentou virar e chutou, desviou e foi para escanteio, mas nada. Ninguém acertou um cruzamento pro cara, nem um chute. Nota 4, porque ele acertou tudo que ele tentou, mostra ser um jogador consciente. E o Pedro Raul não foi relacionado, então só por isso ele merece 10 já. Porque o Pedro Raul nem no banco ficou, que alegria. Matheus Bidu, nota 3, errou muito passe também, me irrita agora que o Bidu acha que ele é o Roberto Carlos, que ele começa a lançar a bola da puta que pariu. Mas ele é 400 vezes melhor que o Hugo, titular absoluto, no sistema de 3 zagueiros, cruza bem, então nota 3 pro Bidu. Garro, nota 5. Apesar dele não ter feito nada, tipo assim, com a bola rolando, de muito diferente, não chutou nem nada, deu o cruzamento pro gol, deu assistência, então nota 5 pro Garro, nosso melhor jogador de linha, disparado. Fagner, nota 1, não sei porque eu dei nota 1, porque ele merece 0, entrou gordo com teta, o jogador Fagner tem teta e tá jogando no Corinthians e ganhou 2 anos de contrato, ganhou uma fortuna, paneleiro, ruim de grupo, folgado, nota 1 pro Fagner, não preciso falar mais desse jogador. Ramon Dias 3. Não gostei do Ramon hoje, não. Pra mim, mexeu mal com essa substituição do Fagner. Colocou um sistema de 2 zagueiros que eu não gosto. Acho que o Corinthians não funciona assim. Então, nota 3 pro Ramon. Apesar de não achar que ele é o culpado. Nem vou achar isso, porque eu acho que o Corinthians melhorou muito em relação ao Antônio Oliveira. Mas esse time precisa de resultado urgente. Senão a gente vai pra Série B. Esse time precisa ganhar 6 jogos no mínimo no Brasileirão. E com esse futebol não ganha. Tá bom? Eu acho que o Corinthians tem totais condições de reverter em casa. É o mínimo, né, que a gente espera. Ganhar de um gol, pelo menos, do Juventude para levar para os pênaltis, porque esse Juventude é ruim. Mas, né, com esse futebol vai ser difícil, tá bom? Principalmente no Brasileiro. Domingo tem Flamengo, faço o pós-jogo aqui para vocês. Tomara que a gente saia com os 3 pontos, arrume um jeito aí na raça, de qualquer jeito. Porque a gente precisa sair dessa situação, beleza? Valeu, vai Corinthians. Tô sem paciência, é nóis.